Bom dia, amados irmãos e irmãs. É uma alegria estarmos juntos, desfrutando da mesa do Senhor. Nós somos um povo muito especial. Sobre nós existe a marca da redenção de Cristo. A obra maravilhosa da redenção produziu os frutos e nós somos esses frutos. Você sabe, toda vez que um lavrador tem os frutos, ele olha para os frutos e fica alegre, não é verdade? Você sabe, nessa manhã, você é a alegria do Senhor. O Senhor olha para você e ele fica muito alegre, porque ele viu o resultado do que ele passou, não é? Louvado seja o Senhor, nessa manhã nós falaremos sobre a glória e os sofrimentos de um embaixador de Cristo. Nós ainda abordaremos Mateus capítulo 10. Nós sabemos no final de Mateus 9 que o Senhor ali mostra a compaixão que ele tem para com as pessoas. Ele olhando aquela multidão aflita e exausta como ovelhas que não têm pastor. Ele que percorria as cidades e aldeias pregando, ensinando e curando. Porque ele conhecia a necessidade do ser humano. Ele sabia o quanto o ser humano estava sofrendo. Todo tipo de situações, doenças, enfermidades, influências malignas. E nós sabemos que ele veio para a Terra exatamente para salvar o homem, para tirar o homem dessa condição. Apesar de Mateus 10, ele ainda não ter morrido na cruz, mas ele, ao enviar os seus discípulos, o que aconteceu? Ele, ao enviar os seus discípulos, ele estabeleceu alguns princípios espirituais importantes. Primeiro, o mundo precisa conhecer o que Deus fez por eles. O mundo precisa conhecer a salvação preparada por Deus. E para que o mundo conheça a necessidade de trabalhadores para a seara, a necessidade de pessoas que conheçam e que desejem ser um com o Senhor para levar a palavra. Em Mateus capítulo 10, versículo 16, há uma afirmação muito, assim, impressionante. E essa afirmação é: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Esse é um versículo de um significado extremamente profundo. E esse versículo tem dois aspectos que precisam ser abordados. Primeiro, nós sabemos que são lobos que geralmente vão no meio das ovelhas para matar as ovelhas. Não é verdade? Mas aqui nós temos uma ordem inversa. O Senhor está enviando ovelhas para o meio de lobos. Você nota que isso aqui é uma coisa impressionante? Não é impressionante? Todo mundo vai dizer, é louco!
Você vai mandar ovelhas para o meio de lobos? Exatamente isso. Por quê? Então, o primeiro aspecto é, por meio do evangelho, as ovelhas vão subjugar os lobos. As ovelhas irão tornar os lobos em ovelhas. Não é verdade? Todos nós, na nossa natureza pecaminosa e caída, éramos lobos. Você diz, né, eu sou bonzinho, eu não sou um lobo, não. Você é muito bonzinho. Quantas vezes você já se aproveitou do outro? Quantas vezes você já bateu no outro? Isso é agir como lobo, entendeu? Eu sou mais forte, então eu que mando, eu que faço, não é verdade? Mas esse princípio é aquele que está em Mateus 5, bem-aventurados mansos, porque herdaram a terra. Que coisa impressionante, hein, Luiz Carlos? O Senhor envia ovelhas para o meio de lobos. Esse é o primeiro aspecto, é o aspecto espiritual dessa afirmação. Agora, existe o outro aspecto que também nós necessitamos conhecer. Quer dizer o quê? Que o Senhor nos envia e o Senhor nos alerta sobre os perigos, sobre as perseguições que nós sofreremos. Por quê? Porque nós estamos indo no meio do campo do inimigo resgatar pessoas. Então o inimigo vai atacar, o inimigo vai perseguir. Mas uma coisa é certa. Por que o Senhor nos fala disso tudo? E nós vamos ver ainda outros versículos. É para que nós não tenhamos medo. Porque nós estamos cumprindo uma missão do Senhor. Todas as pessoas precisam conhecer o Evangelho, o poder do Evangelho, que salva, que transforma. Se não fosse assim, por que o Senhor enviaria ovelhas para o meio de lobos? Existem riscos? Existem. Mas aqui ele diz: sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Você sabe, as serpentes são muito prudentes, são muito inteligentes. Olha assim, quando tem perigo, vai embora. Serpente vai embora. Isso mostra o quê? Cuidar para não se expor a riscos desnecessariamente. Haverá riscos, haverá problemas, sim, mas não provoque problemas. Certo? Então, nessa questão, nós temos que ir, mas temos que estar sempre vigilantes, sabendo que estamos em um ambiente hostil e que o inimigo vai tentar nos derrubar. Mas nós estamos indo com uma missão, com a vida do Senhor, com o poder e autoridade do Espírito Santo. Mas ele diz assim: você deve ser prudentes como as serpentes e você deve ser simples como a pomba. Isso quer dizer o quê? Que quando nos aproximamos das pessoas, devemos ser como pombas. Alguém tem medo de pomba? Todo mundo quer aproximar de pomba, não é verdade? É assim que nós, os filhos de Deus, devemos ser. A pessoa diz assim: eu não sei, quando eu estou perto dele, eu sinto paz. Quando eu converso com ele, eu sinto que é algo diferente.
Sermos simples como pombas. As pessoas não têm medo de nós, mas agora, medo de serpente, medo de cobra, as pessoas têm? Olha assim, cobra, cobra, daí todo mundo fica alvoroçado, né? Nós não podemos ser uma pessoa assim. A gente vai chegando e diz, lá vem a cobra, vamos embora. Isso não pode ser o nosso testemunho. Nosso testemunho é de, lá vem a pomba. Lá vem a pomba. Vou ficar aqui mais um tempo, né? Então, isso é o que nós precisamos ver e compreender. E agora, pelo fato das pessoas terem necessidade de conhecer a maravilhosa obra da redenção, de conhecer o plano eterno de Deus, de conhecer a palavra de Deus, né? Essa é uma necessidade, por isso que o Senhor está nos enviando. Nós sempre estamos recebendo a palavra de Deus e nós ganhamos muita força, não é? Nós somos alimentados com a palavra de Deus. Nós somos salvos de ansiedade, de situações difíceis, mas vemos tantas pessoas que estão mergulhadas no meio do sofrimento, não encontram nenhuma saída, não tem esperança para nada. E nós temos a palavra da salvação. Então, em Mateus 10, 19, na última vez nós compartilhamos já algo a esse respeito, diz, quando vos entregarem, não cuideis em como o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Sabe, o que nos impede muitas vezes de anunciar o evangelho é aquele pensamento, eu não sei o que eu vou falar, por isso eu não vou falar. Eu não vou para lá preparar, anunciar alguma coisa, porque eu não sei falar. Então, uma coisa que o Senhor diz claramente, não cuideis em como o que haveis de falar. Porque muitas vezes, eu tenho que encontrar tal pessoa, eu quero pregar evangelho, daí a gente fica pensando, né, como é que eu vou abordar ele, como é que eu vou pensar, o que eu vou falar? Eu vou falar assim, não, isso não é bom. Eu vou falar isso. Não, isso também não é bom. Isso aqui, não, isso também não é bom. Como é que eu me aproximo? Eu me aproximo desse jeito? Eu me aproximo daquele jeito? Como é que é? Todos esses tipos de pensamentos nos impedem de anunciar o evangelho. Nos impede de cumprir a missão que Deus está nos dando. Então o Senhor diz, não cuideis em como o que haveis de falar. Não fique preocupado em como você vai falar e também com o que você vai falar. Porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Daí o versículo 20 diz, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Diz assim, não se preocupe, abra a boca, daí o Espírito do Pai vai te mostrar como você vai falar e o que você vai falar. Essa é promessa do Senhor. Mas muitas vezes para nós é difícil crer nessa promessa, porque a gente fica pensando demais, né? Contar a experiência que eu vi de um irmão. Ele foi no posto abastecer e ele deu um folheto de evangelização para o caixa. E o caixa disse para ele, não quero. Daí o caixa pegou e jogou no lixo. Daqui a pouco chegou um motoqueiro barbudão. Daí o senhor fala, entrega um folheto para esse cara aí. Ele diz, não, esse cara não adianta, não. Isso aí é daqueles motoqueiros, daquelas gangues, tal. Daí
O irmão estava arrumando as coisas, daqui a pouco ele olha, motoqueiro com aquele folheto de evangelização. O motoqueiro viu que estava no lixo, pegou e começou a ler. Daí ele foi iluminado, né? Você pode ver como esse tipo de pensamento, essa preocupação impede do Espírito agir. E na outra vez nós também compartilhamos, né? Porque em Mateus 10, 20 fala, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Isso quer dizer o quê? Se é o Espírito que está falando em nós, eu não devo me preocupar, porque a palavra é do Espírito, o poder é do Espírito, a vida vem do Espírito. E Marcos 13, 11 diz, quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Então diz assim, não prepare um discurso antes. O Espírito vai dar para você na hora. E Lucas 21, 15, diz, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Aqui nós vemos o Senhor dando a palavra. Então, temos o Pai dando a palavra, o Espírito Santo dando a palavra e o Senhor dando a palavra. Então, o próprio Deus triuno é que nos dá a palavra que nós devemos falar. Então, não é algo que nós preparamos, é unção. Nós devemos aprender a confiar no Senhor. Eu creio que muitos irmãos aqui que preparam mensagens, ou também já tiveram experiências, né? Preparam uma coisa, mas na hora que você começa a falar, surge muita coisa nova, não é? Não é aquilo que você preparou. Por quê? Porque naquela hora o Espírito está concedendo o que deve ser falado. E você pode ver uma coisa que não vem da nossa capacidade natural. Por isso, lembre-se de uma coisa. O poder do Evangelho vem do Senhor e não de nós. Senão, haveria homens poderosos e outros cristãos pouco poderosos. Mas o Senhor mandou todos pregar o Evangelho, não é? Porque o poder é do Evangelho, é do Senhor. Então, não se despreze, não se menospreze. Tudo que Deus precisa é usar a sua boca, o seu ser e o seu espírito. Entregue, torne disponível para Deus. Pedro, João, né, todos eram pescadores. Olha só, Atos 4, 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Homens iletrados, incultos. Aqui é de Atos, né? Vendo eles falando com intrepidez e todas aquelas palavras de Deus fluindo deles, de pessoas iletradas e incultas. Tem alguém iletrado aqui? Não tem. Tem alguém inculto entre nós aqui? Não tem. Então, humanamente falando, somos até mais capazes, não é? Isso, a palavra mostra isso aqui, e Atos registra isso, para que a gente saiba que o poder vem de Deus.
e não do nosso ser natural. E reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Agora, uma coisa é importante para isso acontecer: estar com Jesus. Se você gasta um tempo com Jesus, você está capacitado. Amém? Por isso que é importante, é claro, você tem que orar, ter comunhão com Deus, não é? Exercitar o Espírito, e o resto deixa por conta de Deus. Agora, vão encontrar dificuldades? Vão. Versículo, Mateus 10, versículo 23. Diz assim: quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Qual é o princípio espiritual que está nesse versículo? Não desista. Ok, está sendo perseguido no lugar? Vai para outro. Se lá perseguirem, vai para outro. Mas deixar de falar, nunca. Entende? O problema da perseguição, o problema do sofrimento, não vai me fazer calar a boca. Mas eu vou para outro lugar, mas eu vou continuar a minha missão. Os irmãos percebem? Pode ser que no passado nós tenhamos falhado algumas vezes. Mas hoje o Senhor está falando conosco. Não desanime. Não desista. Cumpra a sua missão. Vai encontrar dificuldades? Vai. Mas você tem o dever de anunciar o Evangelho. Mateus 10, versículo 26. Porque depois dele falar também sobre perseguição, portanto, não os temais, pois nada é encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Versículo 27, o que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Então, o Senhor aqui mostra um outro ponto. E diz, o Evangelho não pode ser encoberto, tem que ser revelado. O Evangelho não pode ficar oculto, tem que ser conhecido. E ele diz assim, o que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Muitas vezes você está orando e o Senhor põe um sentimento em seu coração e fala para você, não é? Você diz, puxa, como essa palavra me ajudou. Esse sentimento que Deus colocou em mim. Ou você, ao ler a Bíblia, ou ao cantar um hino, você recebe um consolo. Aquela palavra se torna uma palavra viva no seu coração. Aí, aqui o Senhor quer dizer, isso que eu falei para você e coloquei no seu coração, você tem que falar para todos, porque todos necessitam dessa palavra. Eu não dei só para você, certo? Eu falei para você ao ouvido. De noite, orando, daí você recebe um versículo, não é? Puxa, o Senhor falou no meu ouvido. Vou guardar só para mim? Não. Eu tenho que proclamar dos eirados, certo? O que falou na intimidade do Senhor comigo às escuras, eu devo falar a plena luz. Porque as pessoas precisam conhecer essa salvação que Deus preparou. Não somente a salvação do espírito, mas também a salvação da nossa alma, correto?
É o evangelho do reino. É a salvação completa. E aí ele, no versículo 28, diz uma palavra, porque ele está falando de perseguição, né? Em Mateus 10, diz, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Essa palavra inferno, no grego, é geena, tá? Aqui, então, nós precisamos aqui dar uma explicação um pouco mais completa sobre essa porção. Não temais os que matam o corpo, tá? Em Lucas 12, versículo 4, tem o versículo equivalente. Lucas 12, 4 diz, digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso, nada mais podem fazer. Você sabe que esse versículo foi um versículo que trouxe força e salvação para os mártires? Muitos foram mortos por causa do evangelho em eras passadas. Mas eles não tinham medo, porque assim, ok, você vai matar. E depois de matar minha vida no corpo, o que você pode fazer comigo? Não pode fazer mais nada. Olha aqui, ó. Não temais, não é para ter medo dos que matam o corpo, e disso nada mais podem fazer. Compreendem? Então, observe, isso se refere a uma questão de você, o inimigo vai tentar ameaçá-lo para que você não pregue o evangelho, para que você não seja usado por Deus. O inimigo vai ameaçá-lo para que você tenha medo e com medo você não cumpra a missão que Deus deu a você. Mas eu disse, o máximo que eles podem fazer com você é matar seu corpo. E depois disso, nada mais. E nós sabemos, aquele que é mártir é um vencedor, não é? Perdeu a vida, mas ganhou a vida da alma e vai receber o galardão, não é verdade? Por isso que os cristãos, na época, quando foram perseguidos, eles cantavam, né? Eram mortos, jogados por leões, eram queimados vivos, ficavam cantando hinos. Porque eles conheciam esse versículo. Pode matar meu corpo, e daí? Eu vou estar com o Senhor, né? É isso aí. Então ele não tinha medo. Agora, aqui diz, temei antes aquele que pode fazer perecer no Geena, ou no inferno, tanto a alma como o corpo. E aqui é muito importante que a gente compreenda, né? Porque Deus é o único capaz de destruir tanto a alma do homem quanto o corpo do homem no Geena. Isso se refere à disciplina no milênio. Porque isso aqui ele está falando é para os discípulos. Tá? Olha só, Lucas 12, versículo 5. Ele está falando, pois amigos meus, né? Ele está falando para os discípulos, está falando para os 12, porque estava enviando, né? Em Mateus 10, correto? É uma porção de Mateus 10. Eu, porém, então, Lucas 12, 5 diz, eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temer aquele que, depois de matar, tem o poder de lançar no Geena. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Ele diz assim, isso quer dizer, você pode, por causa da morte, não pregar mais o evangelho, negar o Senhor. Você pode, por causa do medo da morte, não pregar o evangelho, negar o Senhor. Mas daí, não somente um dia você vai morrer, você irá ainda para o Geena. Isto é, para as trevas e ranger de dentes. Compreende?
Esse é o significado desse versículo. Você quer salvar a sua vida e você vai perdê-la. Então, é ter medo de Deus, ou temer a Deus ou temer ao homem? O homem, o máximo que ele pode fazer é matar você. Mas se você não teme a Deus, além de um dia você perder a vida, você ainda vai sofrer 1000 anos. Compreende? E aqui ainda o Senhor diz assim, quero que vocês saibam disso. E que o Senhor se preocupa, olha só, Mateus 10, 29, não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, versículo 31, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Aqui nos mostra que o Senhor se preocupa conosco. Eu quero fazer uma pergunta. O número de fios de cabelo que nós temos na nossa cabeça. Nélio, você sabe quantos fios de cabelo você tem? Não. Essa é uma informação importante? Não é uma informação importante, não é? Claro, quem está perdendo muito, daí fica assim, no dia que começar a conseguir contar, o negócio está meio feio aqui em cima, né? Mas Deus sabe. Se Deus sabe até o número de fios de cabelo que você tem, que é uma coisinha tão pequena, e Deus sabe, nas coisas maiores da sua vida, Deus sabe ou não sabe? Sabe. Então o valor nosso é muito grande. Amém? É importante que a gente realmente confesse o Senhor diante de todos, principalmente nesses tempos finais. Eu vou dizer uma coisa, isso é uma salvação para nós. Se a gente não confessar o Senhor diante dos homens, eles virão nos chamar para praticar coisas inadequadas. Toda vez que sou apresentado numa turma grande, por exemplo, se eu tenho que fazer um curso junto com os outros, primeira coisa que eu digo, né? Eu sou cristão, eu amo a Deus, eu amo a palavra de Deus. Bom, estabelecer a linha, o limite. Daí depois, quando eles fazem o programa, não vamos convidar o chinês aí porque ele é crente. Pronto, já estou livre, né, de tentações. Esse aqui não vai com a gente, não. Primeira coisa, estabelece a linha. Eu confesso Deus, e eu faço oração na frente dos outros. Tem gente que tem vergonha de, na hora de comer, orar, antes de comer, orar. Eu já vi muitos filhos de Deus que na hora, antes de comer, em vez de sentar e ainda ter uma, Senhor, obrigado, assim, ter uma atitude de oração, ele fica fazendo assim, como se tivesse dor de cabeça, assim, né? Para ninguém perceber que ele está orando. Eu já vi, verdade, irmãos. Por quê? Porque, por exemplo, digamos, tem uma festa, tem um banquete de lideranças, né? Chega a hora de comer, todo mundo começa a comer. Eu faço questão de baixar a cabeça e orar. Todo mundo veja.
Ele é uma pessoa que teme a Deus. Eu estou confessando. Luiz Carlos, você lembra os dias de campo, né? Que a gente ia na fazenda, na hora do almoço? Fazíamos questão, né? Todo mundo levanta, nós vamos fazer uma oração. E o pessoal ficava espantado, porque não se faz mais isso hoje em dia. Mas nós somos de Deus. Você sabe, o embaixador, pelo menos 2 ou 3 embaixadores da China no Brasil, em diferentes épocas, vieram para a fazenda visitar meu pai. Você sabe, na hora do almoço, sentava na mesa, meu pai dizia para o embaixador: nós somos filhos de Deus e nós, antes nós comemos, nós oramos. E daí meu pai fazia oração e orava ainda pelo embaixador. E depois da oração, muitos desses embaixadores estavam comovidos, com lágrimas nos olhos, e falando: muito obrigado. Correto? Mateus 10, 38 e 39 diz: quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Amados irmãos, amadas irmãs, um dia conhecemos o Senhor, entregamos nossas vidas ao Senhor, e a nossa vida é seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá. Não é? O Senhor ia às pessoas, nós também vamos, porque o Senhor nos envia. Então, esses são os sofrimentos de um embaixador. Mas existe a glória de um embaixador. Mateus 10, versículos 40 a 42. Quem vos recebe, a mim me recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem dera beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Esse é um versículo que mostra que quando o Senhor nos envia, o sentimento do Senhor é: quando você vai, você me representa. Entende? Você me representa. Você e eu somos um. Quem recebe você, recebe Cristo. Esse é o fato. Sabia? Paulinho, quando você vai, porque o Senhor te envia, a pessoa te recebe na sua casa, aos olhos do Senhor, ele está recebendo Cristo. Não é uma glória? Não é uma glória você representar Cristo? E aqui diz assim: e quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou, é Deus. Receber você é receber Deus em casa. Você representa Deus naquele momento. Não é uma glória? Mateus 10, 41, na versão King James, atualizada. Quem recebe um profeta por reconhecê-lo como profeta, receberá recompensa de profeta. E quem recebe um justo por suas qualidades de justiça,
receberá recompensa de justo. Isso quer dizer o quê? Que tudo que nós cooperarmos com um enviado de Deus, e esse enviado de Deus exatamente é você, nós vamos receber galardão. Dilma, você sai, anda por aí, você pede para uma pessoa, você pode me dar um copo de água, por favor? A pessoa te dá um copo d'água. Você sabe, aqui diz, né? Que essa pessoa vai receber um galardão porque deu um copo de água para você. Então, além do bem que você faz à pessoa, falando a palavra de Deus, ele ainda vai receber um galardão, porque ajudou você. Então, você é só bênção para as pessoas, compreende? Ótimo, mas tem gente boa que não só dá copo de água, dá pão de queijo, dá cafezinho, né? Um embaixador de Cristo. Isso é o que nós somos. Tem sofrimento? Tem. Esses versículos mostram. Mas tem a glória. Sofrimento é nessa terra e é temporário. Mas a glória que virá será eterna. O Senhor, naquela época, enviou os 12. Hoje, Ele está enviando cada um de nós que está aqui. Nesses tempos finais, vamos cumprir a missão que Deus nos dá. Amém? Jesus é o Senhor.